E aí galera, beleza? Aqui que fala é o professor Peter. Vamos à nossa aula de hoje sobre a terceira lei de Newton, lei da ação-reação. Mas antes de começarmos a aula, inscreva-se no canal Paradoxo da Física e dê um like lá nesse vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Terceira lei de Newton. O que essa lei diz? Ela diz que toda ação tem uma reação, o mesmo módulo, esse módulo seria o valor, a intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, se eu, por exemplo, der um soco vertical para baixo em uma mesa, estou socando uma mesa vertical para baixo. Então, direção vertical, sentido para baixo. A mesa vai me dar o soco de volta, com o mesmo valor e módulo, mesma intensidade, mesma direção, que seria vertical, só que o sentido oposto seria para cima. Então, eu dou um soco na mesa vertical para baixo, a mesa me dá um soco vertical para cima. Outro exemplo aí. Eu empurro um bloquinho A que empurra o bloquinho B. Eu quero determinar a força de ação-reação entre A e B. Então, olha, no bloquinho B chega a força do bloquinho A no B. Só que toda ação gera uma reação, de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Então, no bloquinho A chega a força do B no A. Então, no bloquinho B chega a força do A, e no bloquinho A chega a força do B. São forças iguais em módulo e em direção, só com sentidos opostos. Eu posso falar que a força FBA é igual à força FAB. Relação força normal e força peso. Quando eu tenho um bloco aqui nessa superfície, eu tenho uma força peso, que é uma força vertical para baixo, e tenho uma força normal, que é a força da superfície sobre o bloco, que é vertical para cima. Essa força forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso, eu digo que a força peso é igual à força normal de reação ao apoio. Então, a força normal e a força peso não configuram um par ação-reação, porque a força peso, como diz aqui embaixo, é a força que a Terra aplica no objeto. E a força normal é a força que a superfície aplica no objeto. Então não é ação-reação. Na força normal ali, para eu ter uma ação-reação, sendo que a força normal seria a ação-reação da superfície sobre o bloco, a reação seria a força do bloco sobre a superfície. E no caso da força-peso, sendo a ação a força-peso, seria a força da Terra no corpo, a reação seria a força do corpo na Terra. Então, força normal e força-peso não configuram força de ação-reação. Vamos aos exercícios agora. Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas às duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos com força de mesma intensidade, que vale 100 newtons. Quanto marcará o dinamômetro? Então, lembrando, toda ação gera uma reação de mesmo valor, mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, se tem uma força de 100 newtons, vou ter uma força contrária também de 100 newtons, que é uma ação valendo 100, uma reação valendo 100. Então, a alternativa é. Próximo exercício. A uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário. Essa afirmação corresponde a qual lei? Marque a alternativa que a enuncia. Então, olha, a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, ele assim vai ficar, a menos que uma força atue sobre ele, tirando desse estado inicial. Já na segunda lei de Newton, então a letra A está errada. Já na segunda lei de Newton, que fala na letra B, a segunda lei diz que a resultante das forças aplicadas em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Ou seja, essa resultante acaba provocando aceleração no corpo. Não tem nada a ver com o que está falando ali em cima. E a terceira lei de Newton é a lei da ação-reação. Toda ação corresponde a uma reação com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão bem tranquila. Próximo. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta.
Então, letra A, o estudante está correto, sendo esse tipo de problema que o Newton não conseguiu resolver. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Não. O estudante está correto e não uma lei da física que possa explicar esse fato. Letra D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Uma está atuando no cavalo, a outra está atuando na carroça. Sendo assim, não haverá equilíbrio. Então as forças não vão se anular e a carroça se movimentará. Então a alternativa correta é a alternativa D. Próxima questão. As alternativas a seguir descrevem situações cotidianas que são explicadas de acordo com as leis de Newton. Marque a alternativa que possui a explicação errada. O cinto de segurança impede a tendência natural de nosso corpo de continuar o movimento caso o carro seja freado inesperadamente. Essa tendência ao movimento é chamada de inércia. Sim, primeira lei de Newton. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Nesse caso, o cinto de segurança acaba segurando a pessoa, aplicando uma força sobre essa pessoa, para que ela não continue em movimento. B. Quanto mais massivo for um objeto, mais ele resistirá ao movimento. Isso é inércia, a propriedade que o corpo tem de resistir à mudança de estado. Então, quanto maior a sua massa, mais ele vai resistir à mudança de estado dele. Certinho. C. A terceira lei de Newton não se aplica ao lançamento de foguetes. Quando o foguete está na estação espacial, ele vai ser lançado, ele ejeta uns gases. Esses gases, ao descerem, vertical para baixo, acabam aplicando uma força no corpo vertical para cima. Então, olha, os gases são lançados para baixo e tem uma força contrária dos gases no foguete. Então, o foguete exerce uma força, ejetando os gases verticalmente para baixo. Os gases exercem uma força, fazendo com que o foguete suba. Toda ação tem uma reação com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, a terceira lei de Newton se aplica nesse caso. Então, essa é a alternativa errada, a alternativa C. Próximo. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, que é o F1, trazendo-a na direção de seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador, que é o F2, para que ele se mova para frente durante o nado. Assinale a resposta correta. Então, vamos lá. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Não. Letra B. Obedecendo à lei da ação-reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, o empurra para frente. Toda ação tem sua reação com o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Igual a questão do foguete, questão passada. O foguete ejeta os gases. Ao ejetar os gases, ele aplica uma força vertical para baixo, onde os gases estão descendo, e os gases aplicam uma força vertical para cima, fazendo com que o foguete suba. Aqui, nesse caso, o nadador ele empurra a água para trás, a água empurra ele para frente. Toda ação tem sua reação. Alternativa correta, alternativa B. Próxima questão. Com relação às leis de Newton, analise as proposições. Então, primeira. Quando o corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Pessoal, terceira lei de Newton, toda ação tem sua reação, com o mesmo módulo ou mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então esse finalzinho aí na alternativa 1 já está errado. 2. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que este corpo adquire. Segunda lei de Newton. O resultante das forças aplicadas em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Alternativa correta. Então o 2 está certo, o 1 está errado. Vamos ao 3. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante, agindo sobre ele, altere sua velocidade. Inércia, primeira lei de Newton. Se o corpo está em MRU ou em repouso, ele assim fica, a menos que uma força atue sobre ele, alterando sua velocidade, ou tirando do repouso, fazendo com que ele ganhe velocidade, ou aumentando ou diminuindo sua velocidade quando ele está em MRU. Então, alternativa correta. 4. A intensidade, direção e o sentido da força resultante.
agindo em um corpo é igual à intensidade, à direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire. Intensidade não, né? A força em módulo não vai ser igual à aceleração em módulo. Pode ter a mesma direção e sentido, mas não a mesma intensidade. Então, 2 e 3 que estão corretos. Então, na alternativa correta, somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Alternativa A. Próxima questão. Qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton? Todo corpo mergulhado no líquido desloca um volume igual ao seu peso. Isso tem a ver com empuxo, né, com hidrostática, não com leis de Newton. B. A toda ação existe uma reação. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Alternativa B. Então, espero que tenham entendido esta aula sobre a terceira lei de Newton. Qualquer dúvida, assista de novo. Dê um like lá nesse vídeo, quem gostou, inscreva-se no canal. E até a nossa próxima aula.